Agora são 8 horas mais 59 minutos e nós, durante a semana, estivemos falando a respeito desse diálogo que nós programamos para hoje aqui na Rádio Total FM 87.9. Você que nos acompanha sabe que o programa Ping Pong é diversificado. Nós procuramos trazer aqui informações, notícias, um pouco de descontração, bate-papo nas manhãs dos seus domingos. E nós preparamos aí um programa especial para você nesta manhã. 2 especialistas, está comigo aqui no programa o Jackson Cruz e também está via telefone aqui conosco o Ezequiel Gomes. Eles vão fazer as suas apresentações iniciais, eles terão 1 minuto e meio nessa primeira parte para se apresentarem, falarem a respeito da sua formação e qual ponto de vista cada um vai defender. Está comigo aqui Jackson Cruz. Bom dia, Jackson Cruz, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu ministério, sua formação e qual ponto de vista você vai defender. Bom dia, Fábio. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Total FM com a paz do Senhor. Quero também agradecer de imediato o pastor Paulo Pires, que é meu pastor presidente, é o pastor da igreja do Campo Eclesiástico Cruzeiro do Sul, que autorizou a minha vinda até aqui, endosou a minha vida até aqui. Essa participação não se daria se não houvesse a autorização dele. Bom, eu sou formado em Direito, sou advogado, tenho ensino superior em Teologia também, e aceitei Jesus há alguns anos, desde meus 15 anos, e desde então a gente se propõe a estudar a Palavra do Senhor. O assunto é intrigante, é instigante e nós defendemos, à luz da palavra do Senhor, a imortalidade da alma. Também quero aproveitar, saudar nosso querido pastor Ezequiel Gomes, que está do outro lado da linha. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos ter um diálogo produtivo. Muito boas suas palavras, Jackson Cruz. Agora são 9 horas e 2 minutos. Do outro lado está Ezequiel Gomes, nosso amigo, nosso pastor, teólogo e escritor também. Ezequiel Gomes, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a cada ouvinte. Obrigado, Jackson, pelo desejo de bênção. Desejo em dobro para você também. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, estamos lhe ouvindo bem, Ezequiel Gomes. Você tem 1 minuto e meio, Ezequiel Gomes, para fazer a sua apresentação, falar um pouco do seu ministério, falar da sua formação e qual ponto de vista você vai defender. Maravilha. Eu sou formado em teologia, também fiz o mestrado em teologia bíblica, servi a Igreja Adventista do Sétimo Dia por muitos anos no Rio Grande do Sul. É um prazer estar em contato com a audiência gaúcha. Inclusive fui pastor da Rádio Novo Tempo por alguns anos, foi uma época muito boa, é um prazer estar aqui na Rádio Total. E hoje eu vou defender o paradigma bíblico da ideia da mortalidade da alma, né? Da mortalidade do homem completo, inclusive em função da experiência do pecado, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todo pecador, então, tem a sentença de morte contra si, e essa sentença só pode ser desfeita através do Evangelho e da ressurreição de Cristo, e a qual Cristo chamará o crente na ressurreição. Então não existe nenhum período intermediário de alma desencarnada, pelo menos por nossa percepção. Ainda que respeitemos as contrárias, acho que a gente pode ter um diálogo bastante proveitoso amanhã. Muito bem, esse foi o Ezequiel Gomes. Ezequiel Gomes, se você puder ficar bem próximo do microfone do telefone, acredito que o som aqui seja melhor, ok? Você conseguiu nos ouvir? Ok, consegui ouvir sim, estou me esforçando aqui. Ok, então, agora são 9 horas mais 4 minutos. Os nossos amigos ouvintes do programa Ping Pong podem mandar as suas perguntas para a página do Facebook do programa, www.facebook.com/pingpong no ar, ok?
Então, eu vou repetir aqui para que não haja engano, www.facebook.com/pingpongnoar. Aí você vai entrar aí, tem a página do Facebook e você pode mandar as perguntas aí, ok? Vamos começar então com esta pergunta. O Jackson vai discorrer aqui por 3 minutos a respeito dessa pergunta e depois nós passaremos para o Ezequiel Gomes também. A pergunta é a seguinte: o que acontece com o homem após a morte? Bom, Fábio, à luz da Bíblia, a gente entende que a partir da queda do homem no Jardim do Éden, através de Adão, a morte ela entra, podemos dizer assim, na história da humanidade, faz parte da nossa vida. Uma vez morrendo, e nós temos aqui que frisar que podemos ter 3 mortes: a morte física, que é a morte desse corpo, uma morte espiritual, que é quando nós estamos afastados de Deus por consequência dos nossos pecados e do pecado, e a morte eterna, que é quando então estaremos para sempre afastados do Senhor. Nós cremos que a partir do momento que o homem morre, esse corpo físico, essa matéria, ela fica como que se estivesse num estado de dormindo. Não que esse estado signifique que o homem não tenha a parte imaterial, ela não continua tendo consciência. Veja bem que quando nós falamos dormir, estamos falando que esse corpo ele não tem mais comunicação, não tem mais um ligamento, uma ligação com o mundo externo. Mas nós cremos que o homem espiritual, a parte material do homem, a partir, por exemplo, da passagem de Rico e o Lázaro, passa a ter consciência, a ter um estado intermediário, aguardando a vinda de Cristo, que nos ressuscitará e para sempre, de forma definitiva, estaremos com o Senhor, desfrutando de todas as bênçãos celestiais. Basicamente é isso. Nós entendemos assim que a nossa alma ela fica nesse estágio intermediário. Ela não deixa de existir e também não está num estado de inconsciência ou de inatividade. Basicamente é isso. Muito bem, Jackson Cruz, muito brilhante a sua participação. Respondendo agora a mesma pergunta, o que acontece com o homem após a morte, com a palavra Ezequiel Gomes. 3 minutos. Bom, vamos lá, né? Muito interessante a resposta do Jackson. É uma resposta bastante clássica, né? Onde muitos cristãos acreditam nesta mesma narrativa de 3 mortes e de que quando o ser humano morre existe uma separação entre o corpo e a alma. O que ocorre é que esse paradigma de compreensão ele é mais inferido sobre a Bíblia do que retirado dela, né? E gostaria de começar a desconstruir um pouco dessa ideia citando o próprio texto do chamado Rico e Lázaro, né? Em Lucas capítulo 16, que de alguma forma vai poder então servir como início da nossa discussão. Ali existe uma ideia que não fica claro se é uma parábola ou se é uma história literal, onde se narra a morte de 2 pessoas, uma pobre e uma rica. E a pessoa pobre vai para o céu, entre aspas, e a pessoa rica vai para o inferno, entre aspas. E ali há um diálogo. E a pessoa que vai para o inferno solicita, né, a Abraão, etc., que envie alguém dentre os mortos para ressuscitar, para avisar os seus parentes a respeito do terrível destino, né, de quem vai para o inferno após a morte. E ali o Abraão ali, ele fala algumas coisas muito interessantes para esse rico, né? Respondeu Abraão, né, no verso 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, o Abraão ali da história, ele remonta as pessoas
aos escritos de Moisés e aos escritos dos profetas. Aí quando você volta para a Bíblia, para o livro de Moisés e para o livro dos profetas, você encontra uma narrativa muito diversa dessa narrativa da imortalidade da alma. Você tem, por exemplo, em Gênesis 2, verso 7, a ideia de que o homem é uma alma na formação entre o pó da terra e o fôlego de vida dado por Deus, e não que o homem tem uma alma imaterial que é colocada no corpo no momento em que o homem vem à vida. E aí acontece uma coisa interessante. Quando o homem peca, ele se torna mortal. E aí, por exemplo, Caim já mata Abel logo no começo da história. Não existe nenhuma palavra sobre a alma de Abel saindo do corpo e onde só o seu corpo morreu. Como se só o seu corpo estivesse sujeito ao pecado e não a sua alma. E aí a ideia de que o salário do pecado é a morte só se aplica ao corpo e não à alma. Esses raciocínios não existem na Bíblia. O próprio profeta Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, coloca claramente que no dia em que as pessoas morrem, perece a sua memória, os seus sentimentos positivos ou negativos. O próprio Salmo diz, né, naquele dia sai-lhes o fôlego de vida e perecem todos os seus desígnios, né? Salmo 164, verso 4. 30 segundos, então, essas Ezequiel Gomes. E outras razões existem para a gente crer numa narrativa bíblica bastante diferente da narrativa da imortalidade da alma. Muito bem. Muito obrigado pelas suas contribuições, pela sua participação também, Ezequiel Gomes. Daqui a pouquinho nós vamos ter um momento em que o Jackson Cruz, que está aqui conosco, poderá dirigir uma pergunta ao Ezequiel Gomes, e o Ezequiel Gomes também poderá dirigir uma pergunta direta ao Jackson Cruz, que está conosco aqui. Uma pergunta de ouvinte: o que é a alma? Jackson Cruz, 2 minutos. O que é a alma? Eu gostaria de recapitular, com todo respeito ao pastor Ezequiel Gomes, a citação dele de que o homem, ele não tem uma alma, ele é uma alma, né? Gênesis diz que, Gênesis 2:7, que Deus sopra o fôlego de vida. E vamos usar a expressão, a partir daquele momento, aquele boneco, ele assume a vida, ele passa a ser uma alma para viver. Até então ele estava ali inanimado, sem vida em si mesmo. Então o fôlego de vida se tornou alma para viver, quer dizer, o boneco, a partir deste sopro de vida, ele começa a ter vida. Então, nesse aspecto, alma vivente. Então a alma seria esse aspecto imaterial do homem. Nós temos esse corpo físico, que todos nós nos conhecemos muito bem, mas a alma, além dela ser uma palavra que possui vários sentidos dentro da Bíblia, né, ela se tornou, o homem se tornou, teve vida a partir desse sopro. E vejo que Zacarias 12 primeiro diz que o Senhor molda, forma dentro do homem o Espírito. Então Gênesis 2:7 está nos dizendo que a partir daquele sopro, o homem se torna, assume uma alma vivente, ou seja, a alma para viver. Esse fôlego de vida foi o que nos deu essa característica. Eu gostaria também de já pontuar que o pastor Ezequiel citou Eclesiastes número 12, talvez seria o texto mais propício. 30 segundos, Jackson. Mas só para nós deixarmos, Eclesiastes, o autor ali é Salomão, e ele escreve, ele faz a narrativa de todo o seu livro, não sobre a ótica de Deus, mas sobre a ótica do pregador, daquilo que acontece debaixo do sol. Muito bem, brilhante sua participação, Jackson Cruz. Ezequiel Gomes responde a pergunta em 2 minutos: o que é a alma humana?
Maravilha. O termo alma, de fato, eu concordo com o Jackson, é um termo de significado plural dentro da Bíblia. Não existem muitos sentidos para os termos originais, tanto nefesh quanto psique, tanto no hebraico quanto no grego. Uma coisa interessante é que essas palavras, elas, em geral, significam questões materiais na Bíblia, né? Então, por exemplo, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, ali a ideia é que a alma é o ser humano por completo, inclusive nos seus aspectos físicos. A alma da carne está no sangue, inclusive essa é uma das razões dadas na Bíblia para que as pessoas não comam sangue, né? E a ideia ali é justamente o termo psique ali no grego, enfim, é a alma, né? A vida da carne está no sangue. Então percebe que aí nesse caso o conceito de alma é um conceito material, não algo imaterial. E um sentido muito comum do termo também é vida, né? Então a alma é a vida. Uma pessoa viva é uma alma. E esse é um termo bastante interessante também. Também acontece, muito comum na Bíblia, a ideia de alma como um aspecto de sentimento, de razão, de questões mentais, né? Jesus falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Falando um pouco desse aspecto mental, né? E talvez o ponto principal da discordância entre a minha pessoa e o Jackson é que, conquanto a gente reconheça a pluralidade de sentidos da ideia da alma, nós, adventistas, na nossa Bíblia, não encontramos nenhum texto bíblico onde a alma seja uma entidade imaterial, imortal, que está quando ele morre. 30 segundos, Ezequiel Gomes. Meio que não é a alma, né? Ok, feitas as considerações? Muito bem. Sim, perfeito. Ok, perfeito. Então, esse primeiro bloco foi pautado por perguntas colhidas durante a semana de ouvintes e de pessoas. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. O Ezequiel Gomes permanecerá na linha, o Jackson, que está conosco aqui também, eles podem dar uma respirada aí, tomar uma água, e a seguir nós já voltamos. Nós vamos colocar aqui a vinheta do programa. Continuem conosco, continuem mandando suas perguntas para cá. Quando nós voltarmos daqui a 1 minuto, eles vão fazer considerações livres. Cada um deles vai fazer a sua consideração dentro do tema, conforme a sua visão a ser defendida. Agora são 9 horas mais 20 minutos. 9 horas 20 minutos. A temperatura está na marca dos 8 graus. O sol está brilhando aí fora. Nós estamos falando aqui dos estúdios ou do estúdio da Rádio Total FM 87.9 em Lajeado, no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Nós temos muitos amigos de outros estados acompanhando o programa. Eu quero mandar um abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando. Agora são 9 horas e 21 minutos, temperatura na marca dos 8 graus centígrados. O dia começa gelado, com condições para geada em toda a parte do Vale do Taquari, ou em todo o Grande Vale. No decorrer do período, o sol aparece e ameniza um pouco a sensação do frio. As temperaturas ficam agradáveis à tarde, em direção à noite. As marcas sofrem uma redução. Você está acompanhando o programa Ping Pong pelas ondas da Rádio Total FM 87.9. Se você tem alguma pergunta, alguma consideração para que o Jackson Cruz, que está conosco aqui, ou o Ezequiel Gomes responda e comente, mande para cá, nós colocaremos no ar a sua pergunta. É um tema realmente intrigante, é um tema que é de interesse das pessoas, por isso o programa Ping Pong trouxe aqui
esses dois especialistas no assunto para nós juntos conversarmos e aprendermos um pouco mais sobre esse assunto. 9h22, sintonize a Rádio Total FM 87.9. Vamos à segunda parte do nosso diálogo aberto aqui, 9h22. Já agradecemos mais uma vez a sua participação, a maneira como você atendeu o nosso convite em estar presente aqui. Também ao Ezequiel Gomes, mandamos o nosso abraço e agradecemos muito a participação e por ter aceitado o convite de participar desse diálogo. Jackson Cruz, você pode agora, em 3 minutos, fazer uma consideração livre a respeito deste assunto, a respeito da sua visão. Gostaria de retomar a questão de Eclesiastes, que Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele escreve sobre aquilo que é observável a partir do ponto de vista dele, que é o pregador. E se ele é um pregador, ele fala para uma assembleia. Então a visão dele não é uma visão tão somente sobre a ótica ou sobre a visão de Deus, mas sobre aquilo que ele enxergava debaixo do sol. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando também vamos para Ezequiel, que é a questão da alma que pecar morrerá, naquele contexto, como já muito bem frisou o pastor Ezequiel Gomes, a alma ela assume vários significados, é uma palavra polissêmica, né? Então, ali naquele contexto, ela assume um significado de indivíduo, de pessoa, né? Então, a pessoa, o indivíduo que morrer, né? Pecar, esse morrerá. A parábola de Lucas, e aí existe uma discussão em torno de uma parábola, uma narrativa, uma perspectiva histórica, né? Uma ficção, se realmente aconteceu ou não, mas ela nos traz informações importantes, né? E se fosse fictício, se fosse algo que não tivesse, que fugisse da realidade, da verdade, vamos dizer assim, a veracidade da palavra, né, da parábola, melhor, poderíamos argumentar que ela feriria diversos ensinos de Cristo, né? Mas nós também entendemos que essa parábola ela nos traz ensinamento, que aquilo que fizemos aqui ecoa na eternidade. Então a nossa vida aqui ela reflete na eternidade. As nossas escolhas, né, elas acabam nos trazendo consequências que não só nesta vida, mas no porvir. Também ela nos traz o ensinamento da suficiência das Escrituras. Então o homem precisa da palavra do Senhor para ser salvo e para receber perdão, né? E também o estado de consciência que está delineado no texto. A leitura de Lucas 16, ela nos dá isso. E quando falamos de seio, falamos da intimidade, da proteção, do amor fraterno. Então esses elementos, eles são verdadeiros, são reais, e não seria prudente dizermos que a parábola, ela não, ou a história de Rico e Lázaro, e eu sei que isso tem inúmeras implicações, que ela não existiu, ou que ela não peca pela sua veracidade, né? Então, e ademais, se não fosse parábola, seria o único, né? A única passagem ou perícope do capítulo 16 de Lucas que não seria parábola, porque o capítulo 16 é recheado por outras parábolas que Cristo vem ensinando. Basicamente é isso.
Vamos continuar com o debate. Ok, muito bom, Jackson Cruz. Ezequiel Gomes, você tem três minutos a partir de agora para fazer as suas considerações livres, ou se quiser fazer alguma consideração sobre o que foi dito. Maravilha, muito legal, muito bom ouvir o Jackson, uma pessoa muito tranquila, muito bom. Eu, assim, compreendo perfeitamente todos os argumentos trazidos pelo Jackson, conquanto eu discorde deles, mas discordo, assim, não no ponto de considerá-lo uma pessoa infiel, que não acredita na Bíblia. Pelo contrário, são perspectivas de interpretação. E às vezes os ouvintes podem ter um pouco de dificuldade com o fato de que diferentes leitores ou diferentes expositores da Bíblia enxergam coisas diferentes na palavra de Deus, mas algumas coisas são interessantes da gente pontuar. Por exemplo, quando se diz que Eclesiastes é escrito do ponto de vista de alguém meramente debaixo do sol, como uma perspectiva humana do próprio pregador, você tem um pouco da dificuldade da inspiração do texto, né? O texto é inspirado por Deus, ele também tem uma perspectiva divina. E, sobretudo, existe uma revelação direta de Deus sobre o que acontece quando a pessoa morre. Os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem nada. Sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles pereceram. E quando você vai para o verso 10, o que diz lá? No além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Existe aqui uma revelação sobre o que acontece no além. Outra coisa, Ezequiel capítulo 18 é um texto bastante usado para falar da ideia da alma e etc. Mas muitas pessoas esquecem, muitas vezes, por exemplo, do capítulo 13. Lá em Ezequiel capítulo 13, existe algo muito interessante a respeito da perspectiva da morte da alma. Quando a Bíblia fala, Deus falando, né, com os feiticeiros, ele diz assim no verso 19, né? Vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevada e pedaço de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Veja que a questão é bem nítida, né? Matando as almas. Dessa forma, quem usa, por exemplo, a história ou a parábola do rico e do Lázaro, para inferir toda a imortalidade da alma e essa questão como um todo, acaba se vendo em bastante apuros diante do texto bíblico. E a implicação mais importante que isso teria é que a narrativa bíblica a respeito da morte, ela é, no mínimo, incompleta. Então, por exemplo, a Bíblia diz que a pessoa morre por causa do pecado, mas só morre a parte material, não a parte imaterial. 30 segundos, Ezequiel Gomes. Nesse caso, somente a parte material do homem teria pecado, e não a parte imaterial. Agora, em que isso implicaria? Isso implicaria que o homem, na sua parte imaterial, não tem pecado. Isso é um problema bastante grave para a doutrina da depravação total, do pecado original e de toda a relação que isso tem com a morte. E, por fim, o uso imortalista lá da parábola do rico e do Lázaro seria muito análogo ao uso espírita do apólogo de Jotão, né, que é um texto lá em Juízes capítulo 8. Eu vou ler só o verso... Aliás, Juízes capítulo 9, eu vou ler só o verso 8. Encerrou seu tempo, Ezequiel Gomes.
Ah, tá bom, depois eu continuo então, beleza. Tá, ok. Agora são 9 horas mais 28 minutos. Esse é o programa Ping Pong pelas ondas da Rádio Total FM. Os amigos que estão nos acompanhando podem mandar as suas perguntas para o Facebook do programa. Anotem aí, www.facebook.com/pingpongnoar. Repetindo, www.facebook.com/pingpongnoar. Você pode mandar sua pergunta para a nossa página do Face. Mande ali, tem uma tarjinha, tem um botãozinho, você vai clicar na tela do seu celular, já vai mandar a pergunta direto para o WhatsApp, que eu vou receber a pergunta aqui. Jackson Cruz, uma pergunta de ouvinte agora. Deixa eu verificar a pergunta aqui. Só tivemos um probleminha técnico aqui, mas já está sendo resolvido aqui. Uma pergunta de ouvinte. Quando morremos, o nosso espírito e corpo se separam? Tu tens 2 minutos e meio, Jackson, para discorrer sobre essa pergunta. Repetindo a pergunta, quando morremos, nosso espírito e corpo se separam? 2 minutos e meio. Vamos entender essa posição do espírito como a parte material do homem e o corpo a parte material, e há sim uma separação. O corpo ele fica adstrito à sepultura, e a nossa alma, eu entendo que talvez o ouvinte queira se referir à alma como espírito, ela fica num estado intermediário de consciência, ou gozando de um refrigério em Cristo, ou sendo atormentada. Então, há sim podemos dizer assim, uma divisão por um período de tempo, até a volta de Cristo, quando seremos ressuscitados, e o nosso corpo será glorificado, e eles unem-se novamente. Muito bem, Jackson Cruz. Ezequiel Gomes, por gentileza, responda essa pergunta também. Você tem 2 minutos e meio. O ouvinte pergunta, quando nós morremos, o espírito se separa do corpo? A pergunta é exatamente, quando morremos, nosso espírito e corpo se separam? Maravilha. Essa é a pergunta que remonta à discussão completa, né? E, no caso, o que acontece é o seguinte: nós entendemos que a visão bíblica entende o corpo e aquilo que seria o fôlego, o espírito, etc., formam uma unidade. A partir do momento em que sai o fôlego no último suspiro, perece essa unidade, e a inconsciência não refere-se unicamente a uma perspectiva na terra ou no corpo, mas é incompleto, porque o ser humano é um ser completo. Por isso nós não acreditamos em separação de espírito com o corpo, ou de alma com o corpo, nos termos de que o espírito ou a alma fosse uma entidade material. E só para retomar ali aquilo que eu estava falando, que eu não consegui falar no último bloco, inferir a imortalidade da alma em Lucas 16 é como o espírita que infere o espiritismo a partir do apólogo de Jotão. Juízes 9, verso 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Aqui a Bíblia relata uma conversa entre as árvores. Alguns espíritas acreditam que os elementos materiais, tanto minerais quanto vegetais e animais... 30 segundos, Ezequiel Gomes. Eles têm um espírito. Só que a Bíblia não ensina isso. Então você não pode pegar a história aqui da conversa entre as árvores, que é simbólica, e tomá-la como literal, como se comprovasse o espiritismo.
Muito bem, obrigado, Ezequiel Gomes. Os ouvintes continuam mandando suas perguntas para cá, perguntas interessantes, indagações muito interessantes. Muito obrigado pela sua participação. Você está acompanhando o programa Ping Pong pelas ondas da Rádio Total FM 87.9. Você pode mandar sua pergunta para cá através da página do Facebook do programa Ping Pong, www.facebook.com/pingpong no ar. Também você pode acompanhar a programação da Rádio Total FM através do site ou sintonizando 87.9. O site da rádio é www.radiototalfm.com.br. Vamos atualizar agora a temperatura aqui no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, 8 graus centígrados, agora 9 horas e 34 minutos. Vamos dar sequência aqui ao nosso diálogo, à nossa troca de ideias. Os ouvintes continuam mandando suas perguntas para cá. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Vamos começar agora, vamos inverter a ordem, vamos começar com o Ezequiel Gomes. Ezequiel Gomes terá 3 minutos, assim como o Jackson também depois terá 3 minutos, para responder essa mesma questão. Ezequiel Gomes, a questão é a seguinte: o ouvinte manda a pergunta: existe uma possibilidade de reencontrar um ente querido? 3 minutos, Ezequiel Gomes. Maravilha. O que acontece é o seguinte: óbvio que existe essa esperança, todavia ela só se concretizará na ressurreição. Existem muitos relatos no nosso mundo onde pessoas pretendem encontrar com pessoas mortas. Inclusive, a Bíblia proíbe esse tipo de prática. E se isso fosse possível, não haveria nenhuma razão para a Bíblia proibir isso. Seria como a Bíblia nos proibir de comer um prato de arroz e feijão e tomar um copo de água. Agora, se a Bíblia proíbe, é porque ela está trazendo ali um elemento de perigo. E qual é o perigo na invocação dos mortos? Ou no pretenso contato com os mortos? É que você começa a lidar com espíritos. Mas espera aí, existem espíritos? A Bíblia relata esses espíritos. Apocalipse 12 diz: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E também os seus anjos pelejaram, os anjos do dragão. Lá em Hebreus diz que os espíritos, os anjos são espíritos ministradores. Ou seja, os demônios, esses também são espíritos. Mas eles não são espíritos de pessoas, mas sim anjos diabólicos. E quando as pessoas invocam os mortos, são esses anjos que pretendem representar esses mortos. E eles se passam como se fossem as pessoas. Imitam a voz, a letra, conhecem detalhes da vida da pessoa. 30 segundos, Ezequiel Gomes. Porque eles são seres espirituais que vivem ao nosso redor. E esse é o ponto. Por isso, a nossa esperança de reencontrar os mortos está contextualizada na ressurreição e não na invocação de espíritos e almas. Muito obrigado, Ezequiel Gomes, o seu tempo acabou. Jackson Cruz, respondendo essa mesma questão, tu tens 3 minutos. Existe uma possibilidade de reencontrar um ente querido? Neste aspecto, como muito bem já colocou a sua resposta, pastor Ezequiel Gomes, nós não entendemos que haja possibilidade de comunicação daqueles que já partiram para com aqueles que aqui estão.
podemos voltar Lucas 16, onde Cristo mesmo diz ao rico, né? Não, ele pediu permissão para vir até os familiares e ter comunicação com eles, e Cristo disse não, ele tem a lei, os profetas, ouça quem está lá. Então não existe uma possibilidade de comunicação. Como muito bem já frisou também o pastor Ezequiel Gomes, essa é uma comunicação, vamos dizer assim, com espíritos, né? Com demônios, que acabam então sendo invocados. A nossa comunicação se dará quando, se aqueles que nos são conhecidos, que nos são amigos, íntimos, enfim, familiares, aceitarem a Cristo e estivermos no mesmo ambiente na eternidade. Basicamente é isso que a gente professa como daquilo que acreditamos e daquilo que entendemos da interpretação bíblica. Muito bem, Jackson Cruz. Ouvintes estão ainda mandando suas perguntas, fazendo suas considerações. Eu quero aqui fazer o registro. Fábio Pozo manda um abraço para o povo aqui de Santiago. Um abraço aí, Fábio. Aquele abraço. O Fábio diz que sempre estão ligadinhos na programação. O Jardel também está mandando paz e um bom dia. E o Jardel disse que está na escuta. Então, um abraço aí para o Fábio de Santiago e para todo o povo querido aí dessa região. Um abraço para o Jardel também, que está sempre nos acompanhando aqui no programa Ping Pong. Agora são 9 horas e 40 minutos. Vamos ainda a mais uma pergunta. Vamos novamente começar essa rodada com o Ezequiel Gomes. Mais uma pergunta. Ezequiel Gomes, o que é a morte? Uma pergunta do ouvinte. O que é a morte? Você legal, tem 3 excelente minutos. Pergunta. 3 minutos, Ezequiel Gomes. Ok. O que é a morte? Eu concordo com o Jackson de que a Bíblia traz inúmeras perspectivas a respeito da morte. A gente discorda em alguns detalhes, mas em geral a gente até que concorda. Então, por exemplo, a primeira experiência de morte, ela tem que ver com aquilo que a gente chama de morte espiritual. Essa experiência ela é inferida ali em Efésios capítulo 2, onde Paulo escreve: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Inclusive é o mesmo Paulo que escreveu que o salário do pecado é a morte. Portanto, existe um aspecto de quem está no pecado, ainda que pareça estar vivo, está morto. Também por quê? Porque a pessoa está condenada à morte em breve. E esta morte não é uma separação entre o corpo e a alma, mas é realmente o perecimento da vida humana naquilo que a gente chama de morte natural. Após a ressurreição, haverão 2 grupos. O grupo do que ressuscita na primeira ressurreição e o grupo que ressuscita na segunda ressurreição. Esses da segunda ressurreição passarão pela morte eterna, que é o quê? Na nossa percepção, a aniquilação completa, da qual eles não mais ressuscitarão. E a Bíblia conhece esse estado como o lago de fogo, que é a segunda morte. Não cremos que as pessoas serão torturadas eternamente nessa segunda morte, mas vão ser aniquiladas para não mais ressuscitar. Por isso elas sofrerão um castigo eterno, mas não uma tortura eterna. Desta maneira, existem essas 3 mortes: a morte espiritual, a morte natural e a morte eterna, ou a segunda morte.
Você tem 3, desculpe, Jackson, o meu microfone estava desligado aqui. O Ezequiel Gomes fez a sua consideração, então, em 3 minutos. Você terá, então, também 3 minutos para responder essa questão do ouvinte: o que é a morte? Logo no início, eu creio que já fiz uma pequena exposição, né, a respeito da morte, mas realmente a morte é a ruptura, vamos dizer assim, da vida com esse corpo físico, né? Efésios 2, já citado pelo nobre pastor Ezequiel, está refletindo ali a morte no sentido espiritual. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E pela graça, né, nós podemos inferir da Bíblia Sagrada, fomos vivificados. Quer dizer, a nossa parte, a nossa vida espiritual que estava morta, ela torna a ter vida em Cristo, quando aceitamos Ele como único e suficiente Salvador, desfrutando da sua graça. E aí nós fomos regenerados, fomos perdoados, justificados, né? Enfim, toda a doutrina, o ensino bíblico da salvação. É bem verdade que nós entendemos que a partir da morte do homem, da cessação da vida desse corpo físico, a nossa alma ela tem um estado intermediário em que ela fica, como nós já colocamos aqui, desfrutando ou não da presença de Deus. E eu quero fazer menção também que não é tão somente esse corpo físico que peca, mas a alma peca por intermédio do corpo. Então o corpo seria um instrumento. Efésios 2, lendo todo o capítulo 2 de Efésios, ou até o versículo 10, a gente consegue ver essa realidade do homem. E por nós pecarmos, e o homem num todo, veja que o homem, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, disse que o vosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Quer dizer, o homem ele é um conjunto, não é o corpo tão somente a presença de Deus, ou vamos bipartir tão somente a alma, ou tão somente o espírito. O triângulo possui 3 lados, mas não deixa de ser um triângulo. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e não deixa de ser um único Deus. Muito bem, Jackson Cruz, obrigado pelas suas considerações. Nós estamos encaminhando daqui a pouquinho o último bloco de perguntas desse programa. Vamos novamente aqui atualizar a temperatura. Tanto o Ezequiel Gomes quanto o Jackson pode respirar um pouquinho aí. As perguntas estão vindo dos ouvintes. Pena que o tempo é curto e o tempo acaba. Nós vamos fazer aqui uma consideração sobre a temperatura, sobre o tempo. Os nossos amigos que estão aqui dialogando, o Jackson e o Ezequiel, podem respirar um pouquinho aí, ok? Também queremos agradecer a todos os amigos ouvintes que estão na sintonia do programa Ping Pong, aqui pelas ondas da Rádio Total FM. Atualizando a temperatura aqui, aumentou um pouquinho a temperatura, agora 9 graus centígrados, a previsão do tempo para hoje. O dia começa gelado, como todos nós presenciamos aí, com condições para geada em grande parte do vale. No decorrer do período, o sol aparece e ameniza a sensação de frio. As temperaturas ficam agradáveis e à tarde, em direção à noite, novamente as temperaturas voltam a cair. Segunda-feira, dia 27 de julho, áreas de instabilidade atuam sobre parte do estado. Com isso, muitas nuvens cobrem a região e ocorrem pancadas de chuva com a possibilidade de temporais isolados. Mas mesmo assim também não se descartam intervalos de melhorias. As temperaturas ficam amenas e bem agradáveis, entre 8 graus e 21 graus centígrados. Já na terça-feira, dia 28 de julho, instabilidades seguem atuando sobre o território gaúcho. Em virtude disso, ao longo do dia, a nebulosidade predomina e ocorrem pancadas de chuva no vale. Há chance de pancadas intensas e temporais isolados, acompanhados de rajadas de ventos e raios. As temperaturas não sobem muito, também permanecem na casa dos
8 graus aos 17 graus. Nós queremos agradecer a todos os ouvintes que estão enviando suas perguntas, que estão participando aqui do programa Ping Pong, e está sendo aí um sucesso, bastante audiência, o nosso diálogo aqui entre Jackson Cruz e Ezequiel Gomes. Agradecemos aí a todos que estão conosco, estão na sintonia. Vamos para a reta final do programa agora, 9 horas e 50 minutos, estão faltando 10 minutos para as 10 horas da manhã. Nesse bloco final, nós vamos permitir que os nossos amigos que estão conosco aqui, eles façam perguntas entre si, para que eles possam fazer algumas considerações sobre o que eles mesmos falaram. Eu quero dar a chance, em primeiro lugar, para o Jackson Cruz. Jackson, você pode dirigir uma pergunta para o Ezequiel Gomes, dentro do que foi falado aqui? Você tem 1 minuto para fazer a consideração e o Ezequiel Gomes vai ter mais 2 minutos e meio para responder. Bom, vamos lá então. Daniel 12:2 diz que muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Filipenses 1:23, Paulo, dizendo a sua carta, diz que teria desejo de partir e estar com Cristo. Então nós gostaríamos de, com todo respeito, perguntar ao pastor Ezequiel Gomes qual a sua visão sobre esses versículos, que primeiro nos demonstra Paulo que se ele quer partir e estar momento presente, logo após, vamos dizer, a sua despedida desta terra. Daniel 12:2 está falando que após a morte nós temos aí desprezo e vergonha eterna para aqueles que não estão em Cristo, e para aqueles que estão no Senhor desfrutarão dos céus e de todas as suas benesses. Ok, Ezequiel Gomes, por gentileza, as suas considerações, 2 minutos e meio. Muito obrigado, Jackson, pela sua pergunta, muito legal. E vamos começar de Paulo e depois vamos para Daniel. Existem muitas passagens nos escritos de Paulo onde se tenta inferir um pouco a ideia da imortalidade da alma. E essa que você cita é uma delas, né? Filipenses 1:23. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Não resta nenhuma dúvida de que Paulo aqui está falando a respeito da morte. A metáfora do partir é muito comum para se referir à morte. Até porque quem morre parte desta vida. Todavia, o texto não faz qualquer referência a uma imortalidade da alma que, em função desta imortalidade, se sai do corpo e se vai até Cristo imediatamente após a morte, antes da ressurreição. O mesmo Paulo disse, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, que o Evangelho traz a imortalidade. Ou seja, o homem não tem a imortalidade natural. E para colocar isso acima de qualquer dúvida, 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, diz que Deus é o único, ou Cristo é o único que possui a imortalidade. Inclusive porque ele era sem pecado. O salário do pecado é a morte, Cristo sem pecado é imortal. Os demais pecadores são todos mortais. E não há alma imortal no pecador mortal. E quanto ao texto de Daniel... 30 segundos, Ezequiel Gomes.
Ok? Eu acho que o ponto mais interessante do texto ali é pregar a ressurreição tanto dos salvos quanto dos ímpios, inclusive implicando que para serem punidos os ímpios, eles têm que ressuscitar também, de maneira que não existe também desencarnação e alma imortal da parte dos ímpios. Obrigado. Ezequiel Gomes, agora você tem 1 minuto para fazer uma pergunta dentro do que foi falado ao Jackson Cruz, e o Jackson Cruz também terá 2 minutos e meio para responder a sua pergunta. Você tem 1 minuto. Jackson, eu quero facilitar a sua vida. Vamos para Mateus 10, 28. Tá bom. Mateus 10, 28 é um texto muito clássico para falar da imortalidade da alma. Não temais os que não podem matar o corpo, aliás, os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. A continuação do verso diz que Deus pode destruir a alma no inferno. Como que você entende essa parte final do verso 28 de Mateus capítulo 10? Jackson Cruz então responde, 2 minutos e meio. O senhor acabou de complicar, porque 10, 28 de Mateus é uma construção de interpretação que nós levaríamos horas discutindo, né? Por questões de... a primeira parte, ela em tese afirma algo e que alguns tentam traduzir alma como vida, e a segunda parte há uma distorção, enfim. Mas Mateus 10, 28, nós entendemos, e eu vou ler aqui o versículo para que o ouvinte saiba do que nós estamos falando. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Nós entendemos que a alma aqui é no sentido não figurativo e não de pessoa, mas literalmente alma, né? Mas antes temei aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E esse perecer não é de destruição, mas é de causar dor, sofrimento durante período, né? Então Deus é o único que tem poder para fazer-nos sofrer e sofrer a nossa alma, não no sentido de aniquilar, mas de causar sofrimento, de causar dor. Veja bem que nós estamos falando aqui com os salvos, né? Jesus está aqui falando com os seus discípulos, né? Os 12, a sua missão, enfim, todo o capítulo 10. Mas o que significa aqui, no versículo 28, em tese, assim, bem resumidamente, é um versículo de grande discussão, né? Mas não é destruir, mas Deus tem o poder de nos fazermos sofrer, tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Mas digo que o versículo é instigante, pastor Ezequiel, eu tenho certeza que o senhor tem conhecimento disso, e que nós teríamos mais 1 hora para falarmos somente desse versículo. Certo, muito bem. É verdade. Ok. Nós estamos chegando na reta final do programa. Daqui a pouquinho você acompanha aqui a programação da Rádio Total FM 87.9, o programa Alma de Gaúcho com o Diogo de Freitas. Daqui a pouquinho, fique ligado aí, ele já está aqui a postos. Diogo de Freitas com o programa Alma de Gaúcho. Ezequiel Gomes, você tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Concordo, Jackson. Mateus 10, 28 é um texto que a gente pode gastar o resto da vida estudando. Mas o ponto importante é destacar que o termo apólime não é um termo traduzido como tortura eterna, mas sim como destruição. Desta forma, o homem que não pode matar a alma é o homem que não pode tirar a vida eterna do discípulo. Nesse ponto, a Bíblia diz, né, aquele que perseverar ganhará a sua alma, ganhará a vida eterna. Essa sim imortal.
Desta forma, antes da ressurreição, nenhum de nós tem alma imortal. Mas muito obrigado pelo diálogo. Você é um cara muito educado, muito bacana. Desejo todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E obrigado pelo ótimo diálogo. Fica na linha, Ezequiel Gomes. Eu vou fazer em seguida também a consideração final para vocês dois. Fica na linha. Jackson Cruz, você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite que me foi lançado, não esquecendo de saudar também nosso querido irmão Jardel, né, que esteve organizando isso. Pastor Ezequiel, Deus abençoe o senhor poderosamente pelo seu carinho, pelo seu respeito e pela sua educação. A Rádio Total FM, Deus, que esse espaço possa sim permanecer e se prolongar. Não poderia esquecer dos meus irmãos ali de Santa Clara do Sul, que estão acompanhando. Deus abençoe eles, que tem sido bênção em nossas vidas. Mateus 10, 28, gostaria que os ouvintes lessem Lucas 12, capítulo 12, versículo 5, que é um paralelo ao Mateus 10, 28, e ali a palavra alma é suprimida. E deixando a leitura para todos, Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10. As almas debaixo do altar estavam clamando por vingança. Deus abençoe a todos, uma grande alegria, uma grande honra poder participar do programa. Está aí, assim nós chegamos ao final do programa Ping Pong de hoje, aqui pelas ondas da Rádio Total FM. Muito obrigado, Jackson Cruz, muito obrigado, Ezequiel Gomes. 2 homens de saber, 2 homens de conhecimento, conduziram aqui o diálogo de uma forma brilhante, educada, na troca de ideias, realmente 2 cavalheiros. E numa ocasião posterior nós poderemos novamente, dentro de um outro assunto, dentro de uma outra perspectiva, fazer um outro diálogo, um outro debate. Também quero agradecer a todos os ouvintes que mandaram suas perguntas. Em função do tempo, não foi possível nós considerarmos todas as questões, mas que cada um possa estar bem, ficar bem e procurar consolo nas Escrituras, pois é o que nos resta. Um abraço a todos e agora você fica com o programa Alma de Gaúcho com o Diogo Freitas.